O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Quantas vezes, Senhor, devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus sempre nos questiona. E nós devemos sempre nos deixar questionar por ela, para que ela, de fato, se transforme para nós, palavra de salvação, que transforme a nossa vida. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada por aqueles que acreditam em Jesus. E porque acreditam nele, se tornam seus discípulos. A igreja, ela é santa, porque ela nasce do lado de Cristo, do coração de Cristo, que a santificou com o seu sangue, a santificou com a sua morte e ressurreição. Mas essa igreja, ela é também pecadora, porque é formada por nós, seres humanos, falhos e muitas vezes infiéis, ou tantas vezes infiéis a Deus. Mas nós devemos buscar sempre e, acima de tudo, viver a comunhão, viver a fraternidade. E isso sabemos que não é fácil. No Evangelho que nós ouvimos, que nós meditamos ontem, Jesus nos diz que nós devemos
sempre procurar o bem dos irmãos. Seu irmão peca, se o irmão não está no caminho certo, nós, movidos pelo amor, pela caridade, devemos nos aproximar deste irmão e procurar corrigi-lo. Mas repito, isso deve ser feito por amor, visando o bem, visando tão somente a conversão e a salvação daquele nosso irmão. Pedro diz para Jesus, Pedro representando a comunidade cristã, o porta-voz da comunidade, pergunta então para Jesus: mas se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Pedro quer saber se existe um limite para o perdão. Devo perdoá-lo 7 vezes? Até 7 vezes? Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Isto é, perdoar sem limites. Não existe limite para o perdão. Assim como não existe limite para o amor. Porque o perdão se fundamenta sobre o amor. E Jesus, para ilustrar esta necessidade de perdoar sempre, ele conta esta parábola deste rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. E veio um empregado que lhe devia uma soma enorme e não tinha com que pagar. Então o patrão ordenou que ele fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía. E ele se prostrou aos pés do patrão, suplicando que lhe perdoasse a dívida, que lhe desse ao menos um tempo. E o patrão perdoou toda a sua dívida. Movido por uma compaixão, perdoou toda a dívida daquele empregado. E aquele empregado, ao sair dali, encontra o seu companheiro que lhe devia uma quantia ínfima, bem pequena. E o que foi que ele fez? Agarrou seu companheiro, sufocou e disse: paga aquilo que me deves. E o companheiro fez a mesma coisa que ele tinha feito com o patrão. Prostou-se aos seus pés e lhe suplicou que ele perdoasse, que ele desse um prazo para ele pagar a sua dívida. E ele não quis saber disso. Mandou colocar o seu companheiro na prisão, até que pagasse tudo aquilo que devia. E os outros companheiros, vendo aquilo, ficaram indignados. Como é que o patrão lhe perdoou aquela dívida enorme e ele, ao contrário, não perdoou o seu companheiro? Referiram o fato ao patrão e o patrão ficou então indignado. E fez com ele a mesma coisa que ele tinha feito com seu companheiro. Porque ele não soube perdoar, ele não teve compaixão. Ora, Jesus termina essa parábola dizendo: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É uma palavra muito forte, é uma frase muito forte de Jesus. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Nós pecamos, nós falhamos, nós somos infiéis
a Deus. Nós não conseguimos cumprir a palavra, os mandamentos que Deus nos deu. Por mais que nós nos esforcemos. Outro dia eu vi um escrito num carro de alguém que dizia: eu sou fiel a Deus. Eu dizia: é muita ousadia. Será que nós conseguimos ser fiéis a Deus? Quando nós dizemos que Deus é fiel, essa é uma verdade absoluta. Deus é fiel a nós. Deus cumpre a sua palavra. Deus não falha conosco. Mas eu dizer que eu sou fiel a Deus é muita ousadia. Porque ser fiel a Deus significa cumprir toda a lei. Significa cumprir todos os mandamentos. E nós não conseguimos. Portanto, nós deveríamos ter uma grande humildade diante de Deus, de reconhecer que nós somos pecadores, que nós faltamos diante dEle. Diante de Deus, ninguém é santo, ninguém é justo, diz a Escritura. Mas Deus não é aquele que nos castiga em base aos nossos pecados. Mas Deus é o Pai que nos ama imensamente, incondicionalmente. Ai de nós, se Deus não agisse como um pai que usa de misericórdia para com seus filhos. E Ele usa de misericórdia justamente porque nos ama. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus se manifesta exatamente nisto, que quando nós éramos pecadores e dignos de castigo, Deus, em vez de nos castigar, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para dar a vida por nós, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E o mesmo São Paulo diz na carta aos Efésios: sede bondosos e misericordiosos uns para com os outros, assim como também Deus Pai vos perdoou em Cristo Jesus. Sede bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Como o Pai é misericordioso, como o Pai é bondoso para conosco e nos perdoou em Jesus Cristo. Nós rezamos todos os dias o Pai Nosso, e mais de uma vez. E Jesus, que nos ensinou esta oração, nos faz dizer: Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos, ou como nós temos perdoado a quem nos ofendeu. Às vezes nós pronunciamos essas palavras e não pensamos nas consequências. Nós estamos pedindo que Deus nos perdoe do mesmo modo como nós estamos perdoando os nossos irmãos que nos ofendem. E se por acaso nós não estamos perdoando, o que acontece? Nós estamos pedindo que Deus então não nos perdoe, porque nós não estamos perdoando. Portanto, é um compromisso sério quando nós rezamos esta oração, esta parte do Pai Nosso. Nós estamos pedindo que o Pai nos perdoe ou estamos pedindo que Ele não nos perdoe. Ora, perdoar é fácil? Não é. Nós sabemos, todos nós fazemos experiência que perdoar não é fácil, é difícil. Humanamente, podemos dizer que é quase impossível perdoar. Mas é justamente por isso que nós precisamos compreender o amor de Deus,
experimentar o amor de Deus, contemplar o amor de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Se não existe amor, não existe perdão. Por isso é necessário que nós compreendamos o amor de Deus, o amor que Ele tem para conosco. É um amor que perdoa, é um amor que usa de misericórdia. E esse mesmo amor nós devemos então ter para com os nossos irmãos. Sabendo que nós também pecamos, que nós também falhamos, nós não somos perfeitos. Nós precisamos do perdão de Deus e precisamos do perdão também dos nossos irmãos. Portanto, a comunidade cristã, ela deve caracterizar-se pela comunhão, pelo serviço, pela doação e também pelo perdão recíproco. Se não há perdão, não há entendimento. Se não há perdão, se cria no seio de uma comunidade um ambiente hostil. E é necessário então que nós cultivemos no seio da comunidade aquele amor que nos faz perdoar, desculpar e viver em paz. Nós estamos na Semana Nacional da Família. E o perdão é muito importante a ser cultivado dentro da família. Quantas vezes no seio da família o próprio casal não vive de uma maneira que não cultivam o perdão. Às vezes o casal até passa dias sem se falar. E isso pouco a pouco vai minando o amor. Os filhos veem essa atitude, que não é uma atitude cristã. Os filhos precisam aprender com os pais o perdão. Aquilo que causa problema na família não é tanto alguma pequena discussão, que nós podemos até dizer que é normal, é natural. Aquilo que causa tanto problema é a falta justamente de reconciliação, a falta de perdão. Porque isso é demonstração de que falta o amor. Cultivemos, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, este amor, para que, vivendo este amor verdadeiro, nós saibamos realmente perdoar. Quem ama, perdoa. Estamos celebrando hoje a memória deste grande santo, São Maximiliano Kolbe, que manifesta um grande amor para com o próximo, ao ponto de dar a vida por uma pessoa que ele nem conhecia. Ele se colocou no lugar daquele pai de família que estava encaminhado para a morte. E ele, movido de sentimento de amor, de compaixão, se colocou no lugar daquele homem. É o exemplo para nós de amor autêntico, verdadeiro. Aprendamos deste santo. E por mais que seja difícil para nós, olhemos sempre, contemplemos sempre o Senhor na cruz e peçamos-lhe a força e a coragem e a graça de amar e perdoar como Ele o fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.